Como vai, doutor? Bem. Tudo bem, doutor Moisés? Tudo bem. Acertou. Hoje vamos falar sobre diferença entre gripes e resfriados. E a gente vê o quanto que nessa época do ano, principalmente, dessas mudanças climáticas, as pessoas acabam ficando com um resfriado que se imagina ser uma gripe. O que é resfriado e o que é gripe? Então, isso tudo vem do popular, né? Ficou frio, então eu me esfriei, eu fiquei resfriado. Isso é uma possibilidade. A gripe e o resfriado são duas patologias que são diferentes, são provocadas por vírus. Isso é importante porque nem gripe, nem resfriado, então você vai utilizar antibiótico para fazer o tratamento, sempre um remédio mais específico. Então eu tenho um tempo de vida que eu tenho que esperar. Com certeza. E outra coisa, até para já dar uma entradinha num assunto interessante, nós estamos falando da época agora da campanha de vacinação de gripe. Ela é vacina para gripe. Porque as pessoas falam assim, essa vacina não funciona. Eu tomei a vacina de gripe e fiquei resfriado. Claro! Gripe é uma coisa, resfriado é outra? Isso. Gripe é uma doença provocada por 3 tipos de vírus. Influenza, por vírus influenza e parainfluenza, que são os vírus responsáveis por essa doença que se chama gripe. Por exemplo, a gripe aviária, bem antiga, a gripe espanhola e muito mais recentemente, aí de uns anos para cá, o H1N1. Por sinal, eu estava assistindo o telejornal esses dias e H1N1 começou a fazer vítimas já. No sul do país, acho que foram 5 mortes já. Isso, e o que acontece é que como é vírus, ele muda. Um encontra com o outro e fala, você é o H1N1, eu vou ser o H1,5, o N1 e 2. Ele se modifica. Ele se modifica. E esta vacina, ela é feita sempre para os vírus que a gente já conhece. Quando ele chega, às vezes ele chega novo, e aí as pessoas que foram vacinadas ainda, às vezes, correm risco. Por isso que precisa vacinar todo ano, porque esta própria vacina muda. Agora, já que andando descalço, tomando vento, tomando friagem, como as mães da gente dizem, a gente pode deixar o corpo vulnerável e aí esse vírus entrar dentro da gente, é importante a gente também não esquecer de primeiro, se proteger, não tomar friagem. Então, o andar descalço tem 2 problemas. Uma é que você não sabe onde você pisa. É verdade. Acidente, taxinha, prego, na praia, bicho geográfico. Mas o resfriado, a questão do andar descalço, ela está mais relacionada, quer dizer que eu andei descalço, aparece um vírus aqui, pula do meu pé e do meu pé pula para o meu nariz. Não. Ele dificulta, ele complica a proteção que a gente tem natural no corpo. Contra a entrada desse vírus e dessas bactérias, nós estamos falando de resfriado, mas vale para bactéria, nas nossas vias aéreas respiratórias. A nossa imunidade diminui? Não? Isso é um negócio legal. Como não diminui? Olha que coisa legal. A gente tem a imunidade evoluindo desde o bebê até a terceira idade. Você me pergunta assim, qual a idade ideal para a criança entrar na escola? Você não perguntou. Não, mas pode responder. Muito obrigado. Ela é 3 anos de idade. Por que 3 anos? Porque o sistema imunológico, entre outras coisas, o sistema imunológico leva até os 3 anos de idade para se formar. Por isso que é comum, quando a criança entra num berçário ou numa creche, antes disso, o bebezinho, a licença maternidade é de 4 meses, a mãe volta a trabalhar, tem que colocar essa criança no berçário ou numa creche, ela fica mais sujeita a pegar resfriados e outros quadros virais. Aí a gente entra na tal das histórias da virose. Isso vai se desenvolvendo e quando chega na terceira idade, ele acaba perdendo. E aí volta a ter a mesma fragilidade de início. Queda de imunidade, ela só acontece em doenças. Existe uma doença que provoca no seu organismo queda de imunidade. Por exemplo, AIDS. AIDS mexe no seu organismo, tirando a sua imunidade. Ora as bolas, mas se o meu organismo tem uma imunidade, então, linear, e eu tenho contato com o vírus, por que o meu corpo não vai lá e não mata o vírus? Você fica resfriada 1 a 10% das vezes que você entra em contato com esses vírus. Todos os outros, sabe aquela hora que você acordou mal-estar, não está bem disposto, uma febrinha, você acha que eu vou ficar resfriado. Quando você passa o dia, você melhora e no dia seguinte você não tem mais nada. Isso é comum em criança, isso é comum na gente. Para você começar a pesquisar em termos de resfriado, a imunidade, existe um órgão brasileiro que se chama BRAGID, Brazilian Group of Immunodeficiency, é brasileiro. Ele te dá a dica de 10 sintomas que você precisa pesquisar, 10 sinais de queda de imunidade.
resfriado, você pode ter considerado normais 8 resfriados por ano na infância. 8 por ano? É muita coisa. Na infância é assim, porque você está em formação do teu sistema imunológico. Então você fica mais sujeita, mais suscetível a isso. Gelado. Aqui a história do sorvete, aproveitando o gelado, né? Vale a mesma coisa. A gente tem como defesa no organismo, no nariz e na nossa árvore respiratória, uma formação de muco. Toda vez que você respirou alguma coisa engraçada, alguma coisa que não entrou legal, que não era para estar lá, o teu nariz produz um muco. Esse muco coça o nariz e você espirra. Nessa hora que você espirra, você elimina o vírus, a bactéria, aquele corpo estranho, poeira, pólen, e isso faz você eliminar e não deixa que isso entre. Junto com isso, você tem cílios que fazem o movimento sempre para fora, da traqueia para fora, para ajudar esse movimento. No frio, você tem uma menor produção desse muco, porque você toma menos líquido, você não tem tanta sede. Você não hidrata o corpo direito. Não hidrata. E esse cílio que tinha que se mexer, ele dá uma gelada. O que acontece? A gente continua com esses agressores dentro da gente. Isso, e eles vão indo para dentro. O que é para dentro? Rinite, sinusite, traqueite, laringite, bronquite e broncopneumonia. Então, esses quadros respiratórios são quadros que podem ser infecciosos, então pode ser viral ou bacteriano, pode ser só uma inflamação e podem ser alérgicos. Todos eles acabam tendo uma maior propensão de aparecer nessa época do frio, onde a gente não toma esse devido cuidado. Então, mas legal, né? Eu tenho um vizinho, que tem um primo, que tem um irmão, que, por acaso, adora e toma sorvete e com ele não acontece nada. Então eu volto e você me conta por que esse ser especial então, não acontece nada. Porque se eu tomo um copinho de suco gelado, não dá. Agora, doutor Moisés, por que esse ser que toma gelado e não fica resfriado? Vou te dar um outro exemplo que vai lembrar isso claramente. Você conhece aquele cara que come um rodízio no almoço, feijoada no jantar, uma gordicezinha logo depois, que, por exemplo, podia ser aquele apostrudo que eu entrei aqui procurando e não estava mais. Não tem mais aquele leve. Então, mas ele com chantilly e com sorvete e ganha meio quilo. E você olha para um brigadeiro e ganha 1,5 kg. Então somos corpos diferentes, cada um reage de um jeito. É individualidade. Então tem pessoas que têm problemas com frio. Então, por exemplo, você está colocando aqui o agasalho para não tomar vento no pescoço. Tem gente que não tem o resfriado, mas esse cachecol aqui, o pelinho solta, desencadeia rinite e ele vai ficar espirrando. Vai ter um processo alérgico. E tem um processo alérgico. Agora, a gente sabe quanto que é importante, não só crianças, não só as mães prestar atenção nos seus filhos, mas em você mesma. Se você higieniza a sua mão direitinho, se você está resfriado ou está gripado, não tossir com as mãos, protegendo a boca e o nariz, sempre de preferência assim, porque a gente não vai passar esse vírus para as outras pessoas. Tudo bem? Tudo bem? Então, não pode. Você já passou os seus vírus a outras pessoas, né? Sim. Essa é uma época muito propícia para isso acontecer. Bastante. Tanto, olha, que a prevenção do H1N1 que mata é lavar a mão, é hidratação, é deixar as vias aéreas respiratórias livres, limpas, para que a gente consiga prevenir a vacinação. Vamos falar do bebê? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, uma alimentação adequada, estilo de vida saudável, tudo isso é importante. As consultas regulares com o pediatra, com o ginecologista, com o seu clínico, para que isso possa proteger melhor esse ser em desenvolvimento. Agora, não esquecer o quanto que é importante você levar seu filho ao pediatra quando você percebe qualquer alteração na saúde dele. Automedicação, nunca. Às vezes a gente fala assim, mas é só uma febrinha, eu sei que eu vou dar e tudo bem. E talvez essa febrinha não seja aquilo que a gente imagina. E a gente pode agravar um quadro que era de fácil solução, né? E não só isso, nós estamos falando de remédio, mas vamos falar, por exemplo, o que é comum a mãe dar para um bebê quando ele está resfriadinho? Mel. Mel, abaixo de 1 ano de idade, pode aumentar a incidência de uma doença que chama botulismo, então até 1 ano de idade a gente não dá. Mas é mel, é uma coisa natural, não faz mal. Então, qualquer que seja o tratamento, fitoterápico, homeopático, remédio, quem deve prescrever e suspender sempre o médico durante uma avaliação clínica numa consulta. Tem muita gente que fala assim, eu fui aí há 6 meses e eu tô com a mesma coisa que eu tinha da outra vez. Posso tomar o mesmo remédio? Olha, você faz o que você quiser, mas não é a minha recomendação. Eu preciso aí é a automedicação, né? Isso, esse é um problema. Vou passar para vocês o site do Dr. Moisés. Lá você tem informações também sobre o trabalho dele. Ele também é homeopata e aí tira aquela ideia da sua cabeça que médico, pediatra, homeopata não receita antibiótico, porque é necessário sim muitas
muitas vezes antibiótico, e um médico de qualidade sabe o quanto que cada remédio, e o remédio homeopático também é um remédio, ele deve ser usado com restrição. Sempre. E com boa orientação, Sempre com orientação. Olha, o site é drmoisés.com.br, drmoisés.com.br. Lá você tem outras matérias também muito interessantes para você entender um pouquinho mais como funciona o corpinho do seu filho e, consequentemente, como você deve agir também. Verdade. Obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Boa semana, viu? Obrigada. Olha, por falar